Olá, pessoal! Você sabia que, de acordo com o Censo 2023, 80% das escolas públicas possuem acesso à internet, mas apenas 62% delas de fato utilizam tecnologia para fins educacionais? É assustador, né? E mais assustador ainda é saber que apenas 11% das escolas públicas no Brasil têm acesso à internet de qualidade, que é o tipo de internet, né, que a gente utiliza de fato para os fins educacionais. Sabia disso, Eric? Eu não sabia. Assustador, né? É muito ruim. Vamos falar o que é verdade, né? Acho que hoje a gente vai abordar esse tema com muita profundidade para entender não só essa problemática, mas também como você pode vencer este cenário e ainda conseguir um espaço de desenvolvimento, de crescimento para você que busca carreira e desenvolvimento. Porque esse momento de desenvolvimento tecnológico, ele de fato é um problema, mas aqui vão ter dicas valiosas para você vencer todo esse cenário e se dar bem no seu desenvolvimento. Para isso, a gente tem um convidado especial aqui, o Tomás, que é CEO da Mega Edu. Bem-vindo. Obrigado. Por favor, se apresente, o microfone é seu. Bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Obrigado, Mário. Obrigado, Eric. Meu nome é Tomás Galvão, eu tenho 34 anos, eu sou cofundador... Locutor. Né? Minha voz tá boa? Preparado. Ótimo. Eu sou cofundador e diretor de operações, né, CEO da Mega Edu. A Mega Edu é uma ONG, a gente tem sem fins lucrativos, a gente ajuda, apoia, e a nossa missão é garantir superar esses dados que você trouxe aqui agora, Mari. A gente quer que todas as escolas do Brasil tenham internet de qualidade para todos os estudantes. Que assim, não importa onde esteja essa escola, não importa onde você esteja estudando, que essa infraestrutura mínima, né, que é um direito por lei, tem acesso para todo mundo. E é para isso que a gente trabalha todo dia. Boa. Muito bom, começamos em alto estilo, né? Com certeza. Posso já emendar várias perguntas aqui, que é um Por tema favor. que eu amo. Espera um pouquinho. Conta. Deixa eu dizer que estamos numa série especial Sim. falando de tecnologia e quem está aqui com a gente dividindo a bancada é a Mari e às vezes a Jéssica. A gente está se revezando aqui nos episódios. Você deve estar sentindo falta da Renata, já já ela volta. Mas essa série aqui ela é especial para falar para você de dicas valiosas para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento profissional, tá bom? Aqui a gente tem a EducPay, associada com a Movitec, para levar esse conteúdo. E no longo do episódio a gente vai falar de alguns parceiros que investem para que você tenha esse conteúdo de graça, tá bom? Vamos lá. Boa. Agora sim. Agora, preparados? Simbora! Boa, Tomás, obrigada por estar aqui. Que Sou isso. baita fã do trabalho da Mega Edu. Estamos mais próximos, logo mais poderemos contar mais sobre essa nossa parceria. Para mim, falar sobre tecnologia é falar sobre desenvolvimento do Brasil. E me dói muito ver os dados, né, que vocês trabalham, né? Porque, infelizmente, a gente não tem acesso à internet de qualidade em grande parte das escolas públicas brasileiras. Por que isso acontece? Já começo com a pergunta de R$1 milhão aí, né? Mas por que, infelizmente, a gente não tem acesso à internet e tecnologia de qualidade dentro das escolas públicas, entendendo que isso é um direito, né? Exatamente. Ó, Maria, essa pergunta foi a pergunta que eu comecei a tentar responder quando a gente construiu a Mega Edu. Eu acho que tem algumas informações assim que eu quero trazer aí para quem está ouvindo a gente e tudo. Assim, o Brasil ele é um país continental, né? Ele tem 27 unidades federativas, mais de 5 mil municípios, uma diversidade mesmo de ambientes e de territórios, né? O norte do país é completamente diferente do sul e do nordeste. Então, tem uma série de desafios e esse é um problema que inerentemente de infraestrutura, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês 3 pontos que eu identifico como gargalos, como desafios que a gente tem que superar para realmente incluir todo jovem nesse mundo digital, nessa época de escola, né? A gente tem mais de 40 milhões de estudantes na rede pública, né? 80% dos estudantes brasileiros estão na rede pública, são mais de 140, né? São 139.617 escolas ativas, a gente calcula, a gente vai chegar em todas, escolas ativas e com alunos matriculados, e elas estão por todas as regiões, tem escolas rurais, indígenas, quilombolas, escolas de ensino médio, ensino infantil. Então, um pouco do desafio é, de fato,
construções de políticas efetivas para endereçar os diferentes desafios de escolas. Tem escolas hoje que a gente mapeou, eles estão longe da infraestrutura até de energia elétrica. Então, antes mesmo da gente garantir a inclusão digital, tem que garantir que essa escola tem energia elétrica sustentável durante todo o dia. Então, eu acho que a construção de política, realmente entendendo a ponta, entendendo o desafio de escola a escola, é um gargalo para a gente realmente chegar em todo mundo. Um outro ponto é, de fato, a priorização da pauta. Acho que a falta de conhecimento, as mudanças de gestão, mudanças de governo, às vezes fazem ser difícil escolher um problema que é tão grande, tão sofisticado como uma pauta priorizada. Hoje existem uma série de políticas de conectividade, a gente está próximo, mas realmente convergir todas elas para superar isso de maneira eficiente é algo que a gente precisa ver acontecendo cada vez mais. E o terceiro é um lugar de realmente... O que a gente vê hoje das 140 mil escolas, né? Além de não saber a informação e de realmente ser um país muito diferente entre si, é a gente conseguir entender o que a gente quer levar para essas escolas. O que são referências de uma boa internet, o que é essa infraestrutura que precisa, qual é a banda que precisa, como que eu calculo isso para cada escola, a qualidade da internet, o sinal do Wi-Fi, os dispositivos que tem que chegar até lá. Então, eu acho que é um grande problema de assimetria de informação que a gente tem que ajudar a convergir para superar esse desafio no Brasil. Eu resumiria assim, mais ou menos. Boa. Vamos lá. Se a gente pudesse apontar essa problemática e a gente... Para o cenário na facul, aqui, tá? Para a galera que está aqui, tem muita gente que está estudando, que está no terceiro, que está no segundo ano, que está fazendo cursinho. Tem gente que está no terceiro ano e está na rede pública. Sim. E sofre com esse tipo de cenário. Sim. Qual impacto você acha que a falta dessa infraestrutura causa para quem está nessa situação? Perfeito. Olha, Eric, essa pergunta é ótima. Assim. Eu acho que os impactos são diversos. O ambiente da escola é uma oportunidade única. São vários anos num ambiente de segurança para você aprender habilidades digitais. Saiu um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento dizendo que 40% da população brasileira tem habilidades digitais básicas. Então, quando eu falo, mas o que é isso? Né? Quando a gente coloca essas categorias. Hoje, grande parte da população brasileira não sabe anexar um arquivo no e-mail. Que ou pelo menos no círculo que eu tô, é uma coisa básica, é uma coisa dada. Empresas entendem que você já tem que entrar no mercado de trabalho já sabendo isso. Né? Então, o impacto vai desde você conseguir acesso às informações, saber navegar, saber fazer pesquisa, aprender raciocínio lógico, ter acesso a plataformas que dão aprendizagem customizada, né? O que a gente está vendo hoje no mundo saindo de AI, de plataformas, de desenvolvimento. E esses estudantes, esses 40 milhões de estudantes, né? Então, uma parte considerável deles não estão vivendo isso na época da escola, que é onde você aprende a ler informações se são falsas ou verdadeiras. Sim. É onde você pergunta as coisas mais básicas, como eu ligo um computador, como eu desligo, como eu acesso, num lugar que tem um professor, que você pode fazer a pergunta que você tem vergonha, que você aprende com seus colegas. A gente está perdendo a chance de propiciar para os nossos estudantes isso. Esse aluno que está no terceiro colegial agora, se ele não vivenciou isso, ele vai ter que aprender no mercado de trabalho. Ele vai ter que aprender nos próximos anos, que é um ambiente diferente do ambiente escolar, né? A perspectiva sobre ele é diferente, a pressão sobre essa pessoa é diferente, né? Sim. Esse é um ponto interessante, porque se você está assistindo a gente, está no colégio, né, no ensino médio, e não tem internet de qualidade na sua escola, ou se hoje você não utiliza, né, internet para fins educacionais na sua escola, é provável, você tem a oportunidade de conversar com a coordenação da escola e exigir, porque esse é um direito seu e é fundamental quando a gente Exatamente. fala, né, de defasagem educacional no Brasil, né? Então, Exatamente. quando a gente fala de preparação, de fato, dos jovens brasileiros para o mercado de trabalho e para outras oportunidades também, né? Para o mercado de trabalho, para o ensino superior, é fundamental que a gente utilize desse direito para que as pessoas tenham acesso. E aí, falando em bons exemplos, eu queria entender, de verdade, que eu não conheço, então vou aprender aqui também. Mas o que inspirou Megedu a ser Megedu? Vocês se inspiraram em algum case internacional ou não? Ou tem destaques aqui no Brasil, por exemplo, de escolas que hoje estão super conectadas? Acho que São Paulo, inclusive, é um dos estados mais conectados, né? Então, queria entender cases de sucesso e se vocês acompanham isso na frente educacional também.
também. Com certeza, Mari. Um dos papéis da Megedu é realmente trazer as melhores práticas, né? Ajudar a difundir isso em escala, trazer o que está acontecendo, tanto dentro do Brasil quanto fora. Nossa primeira inspiração foi uma ONG chamada Education Superhighway, que traduzindo quer dizer Infovia da Educação. Foi uma ONG criada nos Estados Unidos na década passada que ajudou o governo americano e a Anatel deles, que é o FCC, a realmente superar esse desafio e chegar em 99% de todas as escolas com internet de qualidade. Uau. E aí o CEO dessa organização hoje está até no nosso conselho administrativo. Ele falou assim, dá para fazer. Um pouco do que me inspira no meu trabalho e no trabalho que a nosso time faz hoje diariamente é porque é possível, a gente está vendo resultados acontecerem. Um pouco de casos que a gente se inspirou, além dos Estados Unidos, também tem um caso muito legal latino-americano, né, vizinho nosso, que é o Uruguai. O Uruguai, desde o começo da década aqui do milênio, né, de 2000, garantiu um computador para todo estudante, conectou todas as escolas, faz curadoria de plataformas de ensino que funcionam e não funcionam e acompanha esse uso. Então, eles criaram uma entidade mesmo, a parte do governo, é público-privada, que coordena essa inclusão digital. E essa política foi tão bem recebida porque, assim, escolas que têm infraestrutura de qualidade também atraem esses estudantes. Os estudantes pleiteiam por manter essas escolas assim. Essa política existe há mais de 20 anos e mesmo com mudanças de governo, ela sempre se manteve. Tanto de esquerda quanto de direita, é uma pauta unânime, né? A gente conseguir acesso ao mundo de hoje para esses estudantes, né? Eu queria fazer uma, como dizem por aí, bomba, né? Queria jogar uma bomba aqui. Mas a gente trazer um contraponto e tentar trazer um debate na persona que está lá do outro lado. A gente vai aqui tratar de pautas profundas que envolvem políticas públicas, né? Mas, a despeito das políticas públicas, que às vezes não acontecem no tempo que a gente entende que é o adequado, a gente tem uma vida acontecendo. E vida de talvez você que esteja assistindo ou de alguém que você conhece, que eu já desejo que você indique esse episódio para alguém, porque isso pode impactar positivamente a vida de alguém. Mas, de fato, assim, a gente tem um recorte de pessoas que, às vezes, se acomodam dentro desta situação e ficam refém dessa situação, não conseguem sair, ficam no buraco, tá? E para dar esse recorte que a gente vai falar, eu vou te perguntar justamente desta pessoa que quer vencer diante desse desafio, que tá o cara que está no colegial aí, querendo ir para uma faculdade e tudo mais. A gente tem um recorte que o Brasil hoje é o terceiro país que mais mexe em redes sociais do mundo, tá? Tá entre os 5 países que mais tem aplicativos baixados por celular do mundo. A gente passa, no Brasil, perto de 4 horas por dia em redes sociais, numa média geral. São números impressionantes, né? É impressionante. Porque a gente entende que o Brasil ele é fraco em estrutura. Mas a gente também pode perceber que o governo às vezes não oferece estrutura, mas a sociedade faz uso dela de alguma forma, usa a tecnologia de alguma forma. Então eu queria que você que está na frente de uma pauta profunda como essa, que levanta a questão do desenvolvimento, o que você diz para o jovem que às vezes não tenha o acesso na escola dele, ou não tem um acesso bom, ou não tem um acesso variado, mas ele consegue, na hora que ele tem a oportunidade de usar o Wi-Fi, ele usa o Wi-Fi e não é para o desenvolvimento dele. Como que a gente lida com essa dicotomia? O cara fica nas redes sociais e às vezes não se desenvolve. Como que vocês olham para isso frente a este cenário? É uma provocação, isso não tem nada a ver com o roteiro, mas de fato não tem resposta certa ou errada. Eu queria entender qual que é a sua percepção e Mari, você que mexe muito com esse desenvolvimento, porque onde eu quero chegar? As empresas estão procurando esses futuros profissionais. E a hora que esse cara chegar numa mesa de entrevista, ele não vai poder falar, olha, eu não consegui fazer nada porque a minha escola... Não tinha internet. É verdade. A gente sabe que é. Mas ele não pode se ancorar nisso. E é esse tipo de impacto que vai causar. Sabe? Tudo eu caminhei para essa pergunta. Eu queria ouvir de você. Não tem resposta certa, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu começo? Vai lá. Bora? Assim, Érico, eu acho essa pergunta incrível, fantástica. Eu acho que
esse panorama que você está trazendo inclui nós mesmos também. Eu acesso muito redes sociais, eu acesso o Instagram, eu acesso o LinkedIn. E não que eu seja contra, inclusive, se inscreva aqui na nossa. Tá? Exatamente. Acho que assim, tem que ser um direito para todo mundo. Sim, né? No sim, sentido de uso de cidadania, de estar perto do que está acontecendo das trends. Acho que tem prós e contras de ter esse acesso exagerado ou não, e aí estão saindo uma série de estudos do que isso se revela e como a gente pode usar esses momentos de interação e de lazer de uma maneira apropriada. Dito isso, perfeito. eu acho que hoje há uma gama de possibilidades de aprendizado para esse jovem ou para essa pessoa que já está no mercado de trabalho e as tendências estão mudando. Então, AI chegou para ficar. Eu agora, com 34 anos, também estou tendo que me desenvolver com o uso de AI. Aqui, todos nós. Então, acho que essa resposta não é só para esse jovem, mas vou focar nessa pessoa. Né? Sim. Na minha opinião, assim, que bom que a gente tem acesso aos tablets, aos celulares e para poder acessar softwares e soluções gratuitas que hoje existem, que vão desde construir um site básico para você começar o seu pequeno empreendimento, até entender programação em Python, em C2 e realmente se desenvolver na habilidade específica que a empresa pode até estar te cobrando. Então, hoje é possível, eu gosto muito, por exemplo, da Khan Academy. Khan Academy é uma solução criada nos Estados Unidos. Podem procurar Khan, Khan Academy de academia, DMY, e você lá aprende desde as habilidades mais básicas de matemática, português, biologia, até programação, desenvolvimento e habilidades básicas digitais. Hoje, até o governo implementou na BNCC, né, que é o currículo comum que todo estudante tem que aprender, habilidades digitais são necessárias e é possível entrar num site e aprender de maneira gratuita e aprender bem. A gente tem casos do Duolingo, por exemplo, de sucesso, onde você pode aprender línguas de maneira interativa, usando poucos dados móveis. Você tem bibliotecas hoje na cidade. Então, se você não tem internet na sua casa, que é o caso de muita gente, temos espaços públicos onde é possível ter esse acesso à internet. Boa. Então, não quer dizer que às vezes a pessoa precise pagar para isso. Ela pode encontrar lugares que ofereçam, às vezes até um café que ofereça um Wi-Fi, ele pode... Biblioteca. Para vencer, porque é profundo isso que você falou da quantidade, os dados que você trouxe. Tem uma problemática real de igualdade, eu posso dizer assim? Sim. De distribuição de dispositivos, de meios, de acessibilidade, sei lá como que vocês chamam esse tema. Pra gente é um marcador de desigualdade de acesso. De acesso. Acesso ao mundo digital. E é o que você está falando. Não é um mundo digital que antes a gente falava, quando era mais novo. É o futuro. É o presente. Exato. Eu e você estamos acessando. Meu celular está aqui em cima. É assim, isso é para todo mundo, entendeu? Verdade. Um pouco todo isso, mundo meu princípio, com o celular na exatamente, bancada, né? exatamente. Boa. Mari, agora que eu já devanei aqui, já falei, já trouxe tema que não tinha nada a ver. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu acho que essa é uma pauta muito importante, porque é uma pauta que reverbera para uma série de desigualdades, né? Quando a gente fala de acesso, por exemplo, para uma universidade ou para uma universidade, para uma oportunidade de trabalho, né? A falta desse acesso desde a escola pode prejudicar toda a trajetória de desenvolvimento acadêmico, enfim. E aí eu acho que esse é um ponto, talvez até conectado, né? Quais são os impactos imediatos que a gente observa? Não sei se hoje vocês têm dados dentro do MEGEDU ou que tipo de pesquisas até vocês estão olhando hoje, mas quais são os impactos imediatos que vocês têm visto sobre essa falta de acesso e também esses impactos de longo prazo, né? Eu acho que a gente tem essa defasagem educacional, mas com certeza isso reverbera também no mercado de trabalho, né? Uhum. Essa pergunta me levou para um lugar assim de realmente segmentar. Eu acho que tem um impacto de curto prazo, um crescimento da desigualdade que já existe. Então, enquanto temos alguns estudantes hoje em escolas privadas ou escolas públicas mesmo, com muito mais infraestrutura, que estão já imersos no mundo digital, com segurança, aprendendo a ler informações falsas, aprendendo habilidades digitais básicas, até entendendo uma gama de oportunidades de trabalho, de projetos de vida que a internet pode viabilizar, né? Olha quantas pessoas hoje usam a internet como principal meio de desenvolvimento de profissional. Então, de fato, a gente vê uma desigualdade de um estudante que não vai ter acesso a toda essa gama, essa experiência durante todo o seu período escolar. Então, essa é mais imediata, né? Você sai da escola formado sem ter presenciado o que é isso, sem ter vivido isso de maneira apropriada. Mas também no longo prazo, acho que
de capacidade produtiva brasileira, com o Não. país em termos de desenvolvimento, a gente tem uma série de estudantes com potenciais imensos de desenvolvimento que não estão experimentando uma parte fundamental hoje do nosso dia a dia, que é acesso ao mundo digital, né? Então, é o exemplo depois da AI, é o exemplo, de fato, a gente está separando grupos de pessoas por uma questão mínima, básica de infraestrutura e formação dos professores, sabe? Isso é muito, muito importante porque, de fato, a gente... O nosso público principal, ele está aqui. A galera que está indo para a faculdade, já está na faculdade ou está depois da faculdade, fazendo pós e buscando crescimento. Eu tive uma educação, em determinados momentos, de periferia. Tá? E quando você se choca com esse outro cenário que você... Eu tive a oportunidade de estudar 6 meses numa escola particular. Cara, eu saí da escola pública, que eu era um dos mais inteligentes, teoricamente, dessa forma, e na outra eu me senti um burro, porque eu falei, cara, eu estou muito atrasado. Então tem essa diferença, tem de fato. E porque a gente entende que às vezes o governo não oferece todos os métodos de ensino no momento adequado, às vezes não dá acesso igual para todas as escolas, para toda a cidade, é exatamente a pauta que você traz. Só que isso vai desembocar lá no primeiro passo dele, como que ele vai ser um profissional. Ele às vezes não consegue entender o que são soft skills, o que são hard skills, ele está indo buscar o trabalho dele. Mari, você que está do lado de lá, que faz a ponte com as empresas, que olham para esses talentos, a pessoa que veio desse cenário de vulnerabilidade digital, se assim a gente pode falar, dessa escassez do governo, que o governo não entregou o suficiente para ele, para a capacitação digital dele, para essa questão toda de mexer no e-mail, de anexar alguma coisa, de mexer numa planilha, de formatar um texto. O que esse cara precisa fazer nesse momento de transição? Boa. Posso até puxar um gancho e jogar Agora. mais uma bomba nessa mesa? Porque eu acho que talvez não seja nem o que o governo não entregou. Nós não entregamos enquanto sociedade. Boa. Nós tá vendo? não entregamos Incrível. enquanto sociedade. Incrível. Porque eu sempre defendo que mudança efetiva vem através de diálogo intersetorial. Essa não é uma pauta, na minha opinião, só do governo. É uma pauta das empresas também. É uma boa. É uma pauta dos Perfeito. estudantes das escolas públicas, Perfeito. né? Que tem um papel, que são agentes, e agentes no sentido de agir pela educação que vocês vivem, né? Nós somos agentes da sociedade que a gente vive, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente trazer, e pode parecer para muita gente que isso não é uma pauta da juventude, mas essa é uma pauta de todos nós enquanto sociedade, né? E é justamente por isso que a gente trouxe, né, o Tomás para trazer esse ponto que é tão importante, e aí conectando com o movimento tech e também com as empresas. Por que essa é uma pauta importante pra gente? Porque muitas das vezes a gente trabalha com formação e capacitação, né, estruturando uma linha de empoderamento econômico, e você que já acompanhou os podcasts anteriores sabe um pouquinho mais sobre o Movitech. Se você ainda não conhece, é só voltar a alguns vídeos. Mas muitas das vezes é difícil a gente trabalhar até a frente de formação, justamente porque esse estudante, por exemplo, que tem lá 17, 18 anos, não teve essa base dentro das escolas, ou não teve essa oportunidade de vivenciar isso mais cedo. E eu falo aqui dos estudantes, mas também dos professores, né? Que muitas das vezes não estão... Rala lá na ponta, porque não tem recurso, né? Exato. Então, toda uma sociedade, ela perde quando a gente não tem essa pauta de acesso, né, digital. E aí, como que isso chega nas empresas, né? Com muitas dificuldades, né? Porque muitas das vezes as instituições, elas têm a vaga, a oportunidade internamente, mas não têm um talento preparado com aquelas skills digitais como o Tomás trouxe para realizar aquela atividade. E aí a gente acaba tendo uma relação onde todo mundo perde, porque certamente um jovem quer um emprego, uma oportunidade, né, profissional, a empresa muitas das vezes quer contratar, mas também não tem a oportunidade ou o tempo de formar esse profissional. Então, a gente vive aí num lugar difícil, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Eric. A gente tenta do lado de cá. Essa é a bomba, né? Essa é a bomba, porque nasce com, às vezes, a falta da estrutura. E às vezes demora 1, 2, 3 anos, se eles não têm contato rápido com a Mega Edu, por exemplo, para entender, para proporcionar tal, às vezes aquela cidade fica sem desenvolver.
O cara chega na empresa e a empresa vai contratar o cara que mais oferece para ela. Ele vai olhar e falar assim, putz, cara... E quem não teve acesso... Perde com isso. Perde, exato. Mas aí pode ter um movimento de olhar da empresa, assim, tanto da empresa quanto do futuro funcionário. Dele proporcionar esse crescimento para ele mesmo, de falar assim, olha, cara, eu preciso ir para uma biblioteca, eu preciso ficar 1 hora a mais no meu trabalho para eu aprender a mais, porque aqui tenho acesso 1 hora antes ou no meu horário de almoço. A empresa olha para isso com muito bons olhos. E você pode, sim, mudar a sua trajetória de vida, romper a barreira da pobreza, por exemplo, quando você toma uma atitude diferenciada dos demais. Então, a gente sabe que existem problemas, a Mega Edu está aqui para ajudar a resolvê-los, mas enquanto esse processo acontece, você não pode deixar a sua vida parar. E você também pode estar em empresas que fazem parte de movimentos que ajudem. Então, a Movitech pode ter polos de ensino, em parceria com a Mega Edu pode levar lugares onde não tem, pode ter, mesmo que seja para uma determinada oportunidade pontual, que seja, tem muita oportunidade que as empresas e um movimento como a Movitech pode apoiar para levar esse desenvolvimento, né? Não só a conscientização social do próprio governo, mas também iniciativas que atuem de forma mais rápida, porque pode ser que demore, né? Às vezes, qual que é o tempo que demora para uma prefeitura acordar e fazer uma transformação? Depende. São vários fatores, assim, do tempo. Um é de recurso, esse prefeito ou prefeita, né, tá engajado realmente na mobilização. Então, pode ser uma coisa que vai ser 1 ano de ter para todas as escolas, até 3 anos, assim, no sentido de continuar a pauta, achar esse recurso no município e garantir essa implementação. Mas tem muitas escolas que já estão bem posicionadas e podem ser polos de mobilização dos estudantes, de realmente são... A gente fala assim que a escola é a instituição pública mais granular do país. Tem mais do que postinho de saúde, mais que delegacia. Então, escolas que estão conectadas também, a gente teve evidência de pessoas da cidade indo para a escola usar a internet. Nossa, seja para baixar a nota do Enem, seja para subir a aplicação, seja para pesquisar a oportunidade de trabalho. Então, também tem um impacto, uma externalidade de garantir a conectividade que é importante a gente salientar nesse movimento. Mas eu concordo com tudo que você trouxe mesmo. Boa. Porque assim, ó, a gente tem um papel importantíssimo aqui de direcionar, né? A gente vai aprofundar mais de como isso está sendo desenvolvido, como que esse crescimento tem acontecido nas cidades, mas a gente tem aqui a principal bandeira é ajudar você a vencer, a sair de um cenário de um ponto A para um ponto B que traga crescimento, desenvolvimento, carreira, renda para as pessoas, porque o Brasil ele tem ao mesmo tempo que ele é muito evoluído em algumas áreas, outras não são. Tem esse recorte que se você pegar a Faria Lima, a turma da Faria Lima ali, cara, tem os melhores exemplos e tal. Agora, foge da turma da Faria Lima e vai para o Brasilzão afora para entender como é que tá. De fato, a pessoa tem que ter muita força de vontade, né? Temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? Verdade. Exatamente. E olhando para esse recorte de pessoas, uma das perguntas que a gente tem aqui é quais são as principais competências que esse cara precisa ter num cenário adverso como esse? O papel da Mega Edu, a gente não tem atuado na inclusão desses estudantes no mercado de trabalho, mas como a gente está atuando nesse ecossistema, a gente ouve, assim, de fato é um problema que tem que ser solucionado em 4 mãos, assim, acho que você foi precisa, Mari, eu tô total com você. Acho que essas habilidades, assim, a gente vê muitas empresas desenvolvendo. Então, acho que é bom e importante entender o que essa empresa está querendo pedir de você, ou até de pedir ajuda para ir atrás desse desenvolvimento gratuito ou não de mentoria, porque muita gente está disposta a ajudar mesmo. Não hesite em levantar a mão, não hesite em falar, não sei o que eu preciso para estar aqui dentro dessa vaga, mas eu vou aprender e vou me esforçar se me derem as oportunidades. É claro que eu estou falando num lugar de privilégio, mas sim tem esse objetivo, essa gana. Gostei muito do ponto que você trouxe. As habilidades mais básicas hoje estão em falta. Então, a mais básica ajuda você a aprender. Eu saber navegar, eu saber anexar, saber usar um Excel ou planilhas
que no sentido aumentam a sua produtividade, te ajuda a organizar mentalmente seus raciocínios, já ajuda você a estar num outro patamar do tipo, é isso que eu tenho que aprender? Deixa eu me planejar. Eu trabalho das 6 às 9, eu tenho essa hora para fazer o meu desenho, eu tenho esses softwares, essas ferramentas que eu vou pesquisar, é aqui que eu me vou. Então, esse raciocínio lógico, esse raciocínio pragmático de ajudar no seu próprio desenvolvimento, são habilidades que as empresas também procuram nesses estudantes que estão entrando no mercado de trabalho. Assim. Exatamente, porque passa por aquela palavrinha da atitude, né? A pessoa que se demonstra diferente, ela é capaz de vencer desafios. Lógico, é nosso papel fazer com que essa jornada fique mais leve, fique melhor, mas enquanto a Mega Edu trata com o governo para ajudar no desenvolvimento disso, não fique parado. Seja você o canal da mudança, o protagonista da sua carreira, você tem potencial e capacidade de fazer conexões que te permitam esse estudo, né? Não deixe a peteca cair, embora a gente saiba da diversidade e da grande concorrência. E pensando nisso, eu queria entender aqui, até voltando um pouquinho aqui para a pauta, Mari, existe uma desigualdade nesse cenário. Certo? Existe. Conte para mim um pouquinho do que seria esse cenário de desigualdade hoje frente aos desafios das regionais do Brasil. Tá. Hoje a gente sabe que tem pelo menos 15 mil escolas que estão completamente desconectadas, né? 15 mil 15 escolas? Mil escolas hoje não tem nenhuma perspectiva de ser conectado. Não tem nada de internet, Meu completamente Deus, offline. Muito longe, né? A gente vê avanços importantes no governo federal e nos estados e nos municípios. Nunca se avançou tanto nesse sentido, né? De garantir essa superação do desafio, mas ainda tem muito para a gente marchar e correr atrás. E essa desigualdade, ela tem vários critérios, tem várias variáveis. A gente vê que grande parte dessas escolas, mais da metade delas, estão nas regiões norte e nordeste. Tá. Então tem uma questão de vulnerabilidade nessas duas macro-regiões do país, mas elas estão por todo o país. Sudeste e sul tem escolas desconectadas também, que estamos deixando alunos para trás. Um outro lugar não basta só ter acesso a essa internet. Essa internet tem que ser de qualidade. Essa internet tem que chegar aos professores e aos estudantes. Não é só a secretaria do diretor para subir a nota dos estudantes. Então também tem esse nível de desigualdade. Tem escolas que estão conectadas, mas ninguém tem essa internet. Ela não chega, ela não é utilizada. E também não tem propósito nenhum no desenvolvimento, não, é só para questão administrativa. Exatamente. Né? Então tem esse marcador de desigualdade. A outra coisa é como essa internet chega nos espaços pedagógicos. Então, a distribuição do sinal de Wi-Fi. Que às vezes a gente nem pensa nessas questões. Um diretor ou diretora hoje, que tem tanta coisa para pensar, não tem tempo mental para... Né? Putz, onde eu coloco um access point? Como é que eu instalo? Como que eu gerencio isso? São uma série de necessidades que são cobradas desses gestores escolares que hoje eles não estão capacitados para responder necessariamente, porque eles cuidam da merenda, do plano pedagógico, da alocação de professores, da segurança, do desenho das salas de aula, da alocação. Então, um pouco do que a Mega Edu tenta trazer é tornar esse problema mais palatável e ajudar nesse lugar que não é que ele precisa continuar sabendo, mas ajudar a superar esse desafio de desigualdade desse sinal chegar. E, por último, os dispositivos. De fato, esse computador que desenvolve a habilidade digital. O computador em que esse aluno vai lá por 1 hora, 2 horas na semana e realmente aprender matemática, português e redação num computador, que é diferente da experiência do celular. Então, com certeza, de fato, tem uma série de desigualdades que a gente está tentando endereçar. E todas elas são acesso. Todas elas eu, como estudante na escola pública, como meu direito, tem que ter, independente de onde essa escola está. Independente se é São Gabriel da Cachoeira, se é Pirassununga, que é a terra dos meus pais, tem que ter acesso a essa qualidade do que outras escolas, nas escolas privadas, está permitindo, sabe? Boa. Mari? Eu sou super fã dessa pauta, porque eu acho que falar sobre desenvolvimento do Brasil começa daí, né? A gente está muito conectado com as empresas, principalmente, né? Eric falou um pouquinho sobre soft skills, inclusive a gente falou sobre essa temática em podcasts anteriores. Acho que vale a pena aqui ressaltar
o ponto de criatividade. Então, se na sua escola não tem, chame o seu professor, chame o coordenador, porque essa é uma pauta importante para você e para outros colegas. Mas a gente tem outros centros também, né? Biblioteca, a gente tem locais no estilo Lan House também, que acabam, né, em várias e várias cidades. Pode não fazer tanto sentido numa cidade como São Paulo, mas em várias outras cidades pelo Brasil acaba sendo sim uma porta de acesso. Várias ONGs acabam tendo projetos dentro das comunidades também, promovendo acesso não só à conexão, mas também a processos formativos. Então isso tudo é importante para você pensar no seu desenvolvimento nessa etapa da sua formação, que é tão importante, que vai te direcionar, né, para uma carreira, né, de sucesso, pensando aí em trabalho, mas também em continuidade dos seus estudos. Com certeza, com certeza. Eu acho que são insights importantes a despeito de todo o cenário crítico que a gente vê. Existe saída, né? Existe uma mensagem com certeza. Se você optar por aproveitar as oportunidades que são mínimas, você já pode fazer a diferença na sua trajetória, porque a gente sabe que as oportunidades não são iguais para todos. É natural isso, e a gente tem que aprendeu a conviver com isso. Não é o ideal, mas a gente sabe que as oportunidades não são iguais para todo mundo, mas existe oportunidade nesse sentido, porque num cenário onde as pessoas têm pouco ambiente para se desenvolver, aqueles também que têm mais interesse também conseguem cavar uma oportunidade e gerar transformação para onde ele está, né? Mas para esses caras que são os mais animados em fazer algo acontecer, como que ele pode ser útil ali, olhando para essa política pública? Como que esse aluno pode querer fazer a diferença onde ele está? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Eu não respondi ela muitas vezes. Hoje, por lei, todo estudante tem que ter acesso, né? Existe uma lei de universalização que é garantir a internet de qualidade para todo mundo. E as escolas estão dentro dessa lei, numa questão da universalização de telecomunicações. Também temos mais de 100 mil escolas, todas elas recebem, que tem matrícula e energia elétrica, alguns critérios, recebem um montante anual do governo só para a pauta de conectividade. Então, se você está vendo que a sua escola não está garantindo uma internet de qualidade, é possível pedir ou apoiar o seu gestor ou sua gestora escolar a garantir essa internet de qualidade na escola. A gente vê algumas soluções até artesanais, né? Então, recursos de pais e mestres que acham esse recurso para garantir essa conectividade, doação de empresa. Tem muita empresa que quer ajudar, muita empresa que quer mostrar que funciona, que tem que garantir essa habilidade, que doam computadores, que criam planos e soluções pelo Brasil afora. O que mais tem é isso. Então, às vezes, só de trazer o tamanho do problema para alguém que esteja mobilizado, ajuda a garantir essa infraestrutura na escola. Poxa, está faltando um laboratório. 40%, né, saiu no censo, das escolas brasileiras tem um laboratório de informática. Os outros não têm. Então, como a gente constrói isso junto à mobilização civil? O laboratório também, né? Exatamente. O fato é, às vezes, você tem, mas o que você de fato faz ali? Exatamente. A gente viu programas, às vezes, de estudantes, né, em algumas redes públicas aqui do Brasil, e às vezes o estudante sabe mais de tecnologia do que as pessoas que estão na escola. E esse estudante ser um embaixador do uso na escola, de monitorar o equipamento, de manutenção, de como utilizar, como ligar, anexar. Porque não é só esses estudantes que precisam de formação, né? Então, tem muita coisa legal acontecendo. Esse é um tópico legal, até pra gente se estimular a cuidar da escola, né? Não Exatamente. Só usufruir da escola. É nossa, né? Porque acaba sendo, se a gente fizer um comparativo aí da nossa sociedade com o corpo humano, com certeza a escola seria um órgão muito importante e vital, né? Com certeza, nossa construção enquanto sociedade. Então, acho que a gente tem que zelar desse espaço, e sabendo disso enquanto direito. E eu mais me questiono porque muitas das vezes no colégio, na faculdade, a gente desenvolve tantos projetos, né? Mas a gente, em poucas vezes, se coloca nesse lugar de resolver problemas da nossa própria escola. Muitas vezes a gente tem mini-ONU, por exemplo, ou iniciativas, projetos dentro das disciplinas que dialogam muito mais com o mundo teórico do que de pensar, nossa, como que a gente pode resolver o problema da nossa
da nossa escola, como que a gente pode trazer uma proposta para o nosso diretor, diretora, para fazer uma horta dentro da escola ou para trazer equipamentos de qualidade que possam apoiar o nosso estudo, né? Então, acho que, de novo, volta nessa frente de criatividade e atitude que você sempre traz. Então, é importante porque tem um agente lá muito importante, né, Tomás? O aluno, ele é um agente importante. Não dá para só esperar, ficar refém dessa situação. Cara, se a gente não se movimentar enquanto empresa, enquanto aluno, enquanto comunidade, não vai acontecer. Para a Mega Edu fazer alguma coisa, precisa ter um movimento que necessite ou que faça ter visibilidade. Tem que ter um movimento para isso. É tão verdade, Tomás, que há uns 4 episódios atrás, a gente falou com o pessoal do Sebrae. E o pessoal do Sebrae comentou que tem um grande problema que eles têm um programa de capacitação para líderes de escolas. Eu posso te conectar com esse pessoal e tudo mais. Que legal. Porque existe uma verba destinada, garantida para que seja utilizada para o desenvolvimento da escola e os líderes não sabem que essa verba existe. Isso é um ótimo você exemplo. tem que ter uma conscientização com os diretores de escola para saber, cara, ele deu um exemplo e falou assim, cara, tinha gente que não tinha dinheiro para comprar um cadeado. Olha só. E ele falou assim, cara, a partir do treinamento você descobriu que existe, por força maior, existe um orçamento pré-aprovado, que você não conhece, mas ele existe, que você pode usar desse recurso para o desenvolvimento da sua escola. E nada mais justo do que usar este caminho para olhar para desenvolvimento de tecnologia. Nada mais. E se ainda depois, ao fazer isso, você também conta essa sua história ao ingressar no mercado de trabalho. Com certeza. Você também ensina outras pessoas a acessar esse recurso de maneira igual. Então, é ganha-ganha. É acesso à informação, é disseminar. E você ainda se desenvolve. Líder de classe, você que está no colegial, olha para sua trajetória e fala assim, putz, isso tem vários lugares que não tinha. Pô, você que está aí no colegial, nossa, eu tô velho, hein? No ensino médio, já entreguei aqui, né? Você que está no ensino médio, você tem mais força para falar de política pública do que, às vezes, a pessoa que está lá no 6º ano, no 7º ano. Pô, se junta com as pessoas da sua sala e vai falar com a sua diretoria. Falar, a gente precisa de tecnologia, precisa ser mais ativo. Isso. Como é que a gente pode trazer as empresas aqui para dentro da escola para desenvolver projetos? Não é só estudar o que a escola oferece. A gente entende que isso é importante. Mas as novas conexões, as profissões do futuro, às vezes não estão nas disciplinas tradicionais das escolas. E só através de tecnologia você vai ter acesso a tudo isso. Né? Então, eu ressalto aqui e provoco você que é aluno hoje do ensino médio a gerar essa fagulha, não de um motim, revolta, nada. É uma questão mais estratégica de tentar conversar com a liderança da sua escola. Como que a gente pode fazer para implementar coisas novas? Como que a gente pode trazer novos recursos que custeiem essa tecnologia? Ou empresas que podem apoiar a iniciativa? Né? Então, acho que é mais no sentido de provocação mesmo, de incentivo a fazer alguma coisa para essas áreas que estão sofrendo. Né? Tem muita coisa legal lá fora. Muita oportunidade mesmo de procurar e mobilizar. Boa. Muito bom, muito bom. Mari, comentários, angústia, lamentação, você que está aqui conduzindo, você que fez a abertura do nosso podcast. Eu sempre tenho uma visão otimista, gente. Que bom, né? Eu também. Que bom, né? Senão a gente não trabalhava com o que a gente trabalha, Sim. né? Eu acho que, como o Tomás trouxe, a gente tem grandes cases de sucesso. Eu acho que o grande desafio aqui é de entender como que a gente pode reverberar esses casos, né, para outros lugares, Brasil afora, porque a gente entende que é uma pauta importante para falar sobre o seu desenvolvimento. Sim. E para o desenvolvimento do Brasil. Então, acho que é mais um chamado coletivo. A gente falou sobre essa questão de conectividade dentro das escolas, mas eu acho que vale a provocação também para outros espaços, inclusive universidade, né? Já que a gente está aqui falando com a galera da Anafacul, né? Acaba sendo uma ferramenta extremamente importante quando a gente fala de pesquisa, inclusive, né? Muitas vezes, em vários lugares, a gente também acaba não tendo esse tipo de acesso, então faça parte da mudança. Eu acho que é esse o convite. Boa. Tomás, a gente está caminhando para o fim, temos alguns minutos, mas antes eu queria que você falasse assim, como que a Mega Edu tem trabalhado para mudar isso. Perfeito. O que vocês têm feito de bom aí?
Perfeito. A Megedu, ela atua em duas principais frentes, assim. Um lugar, primeiro, é de apoiar o governo federal, né, que é o principal articulador das políticas de conectividade. Né? A gente teve um grande marco no ano passado, né, da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Né? O governo federal falou, vou resolver esse desafio. E, de fato, pôs recurso para jogo nesse lugar. Então, a gente ajuda trazendo melhores práticas, referências do que está acontecendo no território. Então, a gente ajudou a mapear as escolas, saber separar as escolas que são, de fato, um desafio de infraestrutura e energia elétrica. Outra é porque o diretor nem sabia que a política existia. Então, ajudar a trazer informações para pensar essa política de maneira nacional. Essa é uma parte do que a Megedu faz, que é um pouco do meio que a Education Superhighway fez nos Estados Unidos. Então, trazer exemplo do Uruguai, da Croácia, Japão, Estados Unidos, ou alguns estados e municípios que superaram o desafio, para levar e falar, é possível fazer. Legal. A gente precisa de informação. Só que a gente entendeu que só essa parte, que não é pouco, não era suficiente. Então, a gente também faz uma assessoria gratuita para estados e municípios, para esses gestores, né, que são secretários de educação, prefeitos, governadores, estruturarem planos de conectividade e implementar legal. Esse plano. Pode conectar com aquele cenário que eu falei do Sebrae. Exatamente. Ele fala onde tem a verba e você fala assim, cara, essa verba você não vai gastar de qualquer jeito, né? Exatamente. Você gasta de forma estratégica para resolver esse problema. E um se alimenta no outro. Então, entendendo o desafio do território, a gente está mais capacitado para ajudar a trazer melhores práticas, informações e dados para a construção das políticas públicas. Porque o gestor da escola às vezes não sabe isso. Não. A gente tem 100 mil escolas, todos recebem recurso. Um dos recursos, dos vários recursos que esse gestor recebe. Então, a gente ajudou, a gente criou um chatbot no WhatsApp para esse diretor acessar. Legal. Vai cair em abril. O que eu preciso informar? Qual é a informação que eu tenho? Como eu presto conta desse recurso? Para realmente conseguir contratar uma internet nesses 30 minutos que ele acessa o celular para essa pauta, porque ele acessa para falar com os pais, acessa para falar com os estudantes. Então, a gente entende que esses dois modelos de negócio se alimentam e é assim que a Megedu atua. Hoje a gente já impactou diretamente nesse modelo 13 mil escolas, que dá por volta de 5 milhões de estudantes, né? Que são aqui em todas as regiões do país. Somos parceiros de 10 estados do Brasil. Nessa assessoria técnica gratuita, a gente fez uma parceria com o Conselho dos Secretários de Educação estaduais. Então, os estados hoje estão com recursos para superar esse desafio. Então, o ensino médio brasileiro nos próximos anos não vai ter, né? Eu sou super otimista, mas essa questão não vai ser um problema, a questão da internet e infraestrutura, junto com essa articulação, porque tem muita gente que está fazendo sozinho. Mas quem não está fazendo sozinho, às vezes nem sabe quem fez, como resolveu. Então, o que você contratou? Qual que é o termo de compra? Como que eu posso replicar? E quem não está resolvendo, às vezes é porque não sabe... Tá, mas quantas escolas no meu território estão conectadas ou não conectadas? A gente traz essa informação desse jeito, Palatável. Secretária, das suas 600 escolas, 400 não estão bem conectadas, são essas, é isso que precisa ter, é isso que precisa comprar. Quando você traz palatável, faz a pauta andar. Com certeza. E estando junto, parceiro dessas pessoas que querem de fato a mudança e estão com a caneta na mão. Os CPF são deles, responsabilidade é deles. Então, ajudar a fazerem fazerem movimentos mais assertivos, mais pragmáticos, de fato, a garantir que todas as escolas de Pirassununga, que é da onde eu venho, estejam conectadas, de fato, as 15 escolas lá do município, estejam com qualidade para os estudantes que estão estudando lá, sabe? Sensacional. Sensacional. É isso que a gente faz. Muito bom. Dona Mari, considerações finais? Qual que é a tua leitura? Você como Movitech, que entende de todo essa trajetória, desembocando tudo dentro das empresas, com a coligação que você representa. Considerações finais. Bom, essa é uma pauta importante para a gente discutir em outros podcasts, em outros cafezinhos, entendendo que é uma pauta que reverbera, inclusive, a gente não falou um pouco sobre isso, né? Mas no IDEB, nos nossos índices de proficiência de português, de matemática, então, falar sobre desenvolvimento do Brasil, vou ser repetitiva aqui, mas falar muito sobre essa conexão com tecnologia enquanto ferramenta, né, para formação e para empoderamento econômico, é justamente por isso que a gente trabalha com essa pauta dentro do movimento. Muito bom, muito bom. Papo cabeça hoje, nesse momento. Estamos saindo assim, um nível diferente aqui de entendimento de políticas públicas. Vamos ver quem vai gostar. Pois eu acho assim, tem tudo a ver com você e com a comunidade que você está envolvido. A EducPay tem essa iniciativa de trazer esse podcast para mudar a sua vida. Mas a gente entende que através de você, a gente também consegue levar essa mensagem para outras pessoas e mudar a vida delas também.
Então, a gente trabalha nesse senso de comunidade, de como um pode ajudar o outro. Nesse sentido, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com seus amigos, com seus familiares esse episódio, porque isso pode mudar a vida de muita gente. Principalmente você que está vivendo no Brasilzão, por aí afora. Nem todo mundo é da bolha. E eu também não era da bolha. Eu estou em São Paulo hoje, mas já morei no sul de Minas, já morei em cidades do interior, onde eu sei que o acesso não é tão igual para todos. Então, faz o seguinte, compartilha com as pessoas, fala Marque desse... o seu professor. Fala a com o seu professora. professor, fala com o seu diretor, fala com seus amigos na sala, porque isso pode gerar transformação aí para vocês. Boa. Legal? Muito obrigado. A gente está aqui nessa série com vários episódios falando com a Movitech aqui junto com a gente. Não se esqueça de assistir o próximo, mas também dá uma olhadinha nos outros que tem temas muito bacanas para você. Valeu! Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.